e, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De acordo com a alteração do regimento, fica dado como lida a ata da sessão anterior. Nesse momento, eu quero deixar oportuna aí a apresentação, devolução de matérias. Algum deputado quiser fazer a devolução? Certo? Senhores deputados, nós temos aqui uma pauta, né, já brevemente feita aí distribuída a todos os deputados. Vamos iniciar aqui com os vetos aptos à discussão e votação, manutenção de veto. Processo número 9/2023, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo da Lei Complementar número 20, de 16 de dezembro de 2022. Autora, Governadoria, cria a região metropolitana do entorno do Distrito Federal, RME, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do entorno do Distrito Federal, CODERME. O relator foi o deputado Thales Barreto, parecer pela manutenção do veto. O projeto está em discussão. Encerra. Para discutir? Não, presidente, é só para o número do projeto, porque eu não estou com a pauta aqui, mas não estou dando conta de acompanhar. Processo número 9. É o primeiro, o veto. 2023. É. Esclarecido? Tem uma caneta? O projeto está em discussão. Encerrado em votação. Encerrados, os deputados que concordam com o parecer do relator querem ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo, vetos aptos à discussão e votação. Veto de rejeição. Processo 911/2023, Governadoria do Estado de Goiás. Veta integralmente o autógrafo da Lei 187, 13 de abril de 2023. Autor, o deputado Diego Salgado, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia na rede pública estadual de educação básica. O relator foi o deputado José Machado, comparecer pela manutenção do veto. Pediu vista o deputado Mauro Rubem, que consta o voto em separado pela rejeição do veto. O projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder? Processo 1050/2023, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo da Lei 199, de 18 de abril de 2023. Autor, deputado Antônio Gomide. Estabelece o prazo à resposta dos titulares dos órgãos da administração pública direta e indireta e das demais entidades controladoras pelo Estado de Goiás a pedido de informações por órgãos fiscalizadores. O relator foi o deputado Hamilton Filho, com parecer pela manutenção do veto. Pediu vista do deputado Mauro Rubem, que consta o voto separado pela rejeição do veto. O projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder do governo. Processos aptos à votação com parecer favorável. 10.568/2022. Deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que se especifica. Instituto Neocave. Com sede no município de Anápolis. O relator, deputado Mauro Rubem... Não, desculpa. O relator foi o deputado Rubens Marques, redistribuído ao deputado Cristiano Galindo, com parecer pelas dirigências. O projeto está em discussão. Encerrado em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10.739/2022, deputado Wilde Cambão, declara de utilidade pública, a entidade se especifica, Associação Comercial e Industrial do Distrito Ingá, ACID, com sede no município de Lusiana. O relator foi o deputado Ribirmão Scrivinel, redistribuído ao deputado Cristiano Galindo, que fez um parecer pela dirigência. Após a dirigência, o parecer conclusivo favorável. O projeto está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Antônio Gomide, você fez um olhar aqui querendo pedir vista? Dá certo. Processo
307/2023, deputado delegado Eduardo Parada, altera a Lei 19.587, de 26 de dezembro de 1991, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito do Estado de Goiás. O relator foi o deputado Coronel Dailton, comparecer pela dirigência. Pediu visto o deputado Mauro Rubem, com voto separado, comparecer favorável. Pediu visto o líder do governo, com voto separado, pela dirigência. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 333/2023, deputado Cristiano Galindo, declara de utilidade pública, entidade que especifica Federação de Boxe Olímpico do Estado de Goiás, com sede no município de Goiânia. Relator, o deputado Isiquinã, comparecer favorável à matéria, o projeto está em discussão, encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanente como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 501/2023, deputado Lincoln TJ, institui a política estadual de incentivo ao investimento na segurança pública. O relator, o deputado Coronel Dailton, que relatou comparecer pelo apensamento ao processo 3025 de 2019. Pediu vistas o deputado Lincoln TJ sem manifestação. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 569/2023, do deputado Carlos Cabral. Determina a disponibilização de tablets para o uso individual dos estudantes com visão subnormal na rede pública estadual de ensino. O relator foi o deputado Isiquinã, com parecer favorável à matéria. Pediu vistas o líder do governo, Wilde Cambão, com parecer pela dirigência. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrado. Os deputados que concordam com o parecer, com voto separado do líder do governo permanente como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 596/2023, deputado Wilde Cambão, institui a carteira de vacinação digital unificada no Estado de Goiás, dá outras providências. O deputado relator Cristiano Galindo, com parecer pela dirigência. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanente como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E o Cambão quer fazer uso da palavra? Presidente, eu só queria pedir ao meu nobre amigo deputado Antônio Gomide que me ajude aí, Gomide. Peça vista, faça um parecer favorável aí, o senhor com toda a sua capacidade de... De repente a gente consegue demover o Galindo dessa diligência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Olha, com a solicitação dessa do líder do governo, gostaria de pedir vista desse processo, até para que a gente possa fazer um estudo mais elaborado da necessidade realmente de fazer uma diligência. Quem sabe a gente sensibiliza um pouco esse líder e abre um pouco mais a sua mente, o coração, né, para que a gente possa liberar alguns processos aí que ele insiste em pedir vista. Mas estou pedindo vista sim, presidente. Questão de ordem. Então, eu vou revogar o despacho. Pedir de vistas ao deputado Coronel Adailton e deputado Antônio Gomide. Antônio Gomide. Revogado o despacho sobre aprovação desse projeto. Processo 903/2023, deputado Jorge Moraes. Declara de utilidade pública a entidade que se especifica, associação em prol da vida e redução da dor animal, Focinho Carinhoso, com sede no município de Goiânia. O relator, o deputado Cristiano Galindo, com parecer pela dirigência. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Quer pedir vista, líder? Então, tá bom. Processo 990/2023, deputado Fred Rodrigues dispõe sobre a criação da Feira Anual de Livros na semana
da literatura brasileira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O relator é o deputado Thales Barreto, com parecer favorável. O projeto está em discussão, encerrado em votação. Encerrados, os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 992/2023, deputado Dr. Jorge Rodrigues. Altera a Lei 19.039, de 8 de outubro de 2015, que institui a política estadual de combate ao racismo no esporte e dá outras providências. O relator é o deputado Antônio Gomide, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1006/2023. Deputado Cário Salim dispõe sobre a obrigação na divulgação no âmbito do Estado de Goiás do serviço do Centro de Valorização da Vida, CVV. DISC 188, na forma que se especifica. O relator, o deputado Cristiano Galindo, com parecer favorável à matéria, o projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordem com o relatório, o parecer do relator, que permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1088/2023. Deputado Clássio Alves dispõe sobre a utilização de tampas em copos de casas de show. Dispõe sobre a utilização de tampas em copos em casas de show, casas noturnas, bares similares. O deputado José Machado foi o relator, com parecer favorável. Pediu vistas o deputado Lincoln TJ, com voto separado pela dirigência. Está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o voto separado do deputado Lincoln TJ permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1088. É porque pediu vistas o Lincoln TJ. Aí o Lincoln TJ fez um voto em separado. Aí eu coloquei em votação o voto do Lincoln TJ. Você... Juntou agora. Juntou agora, viu, o deputado Coronel Adaildo? Então, aprovada a matéria, o voto em separado do deputado Lincoln TJ. Processo 1100/2023, deputado Lincoln TJ, que declara de utilidade pública a entidade que se especifica, Associação Beneficente Santinha Campos Lara Antonieta Rocha, com sede no município de Doverlândia. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1152/2023 foi retirado de pauta pelo autor do projeto. O processo 1187/2023, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política do emprego apoiado no Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Isiquinã, com parecer favorável à matéria, o projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrados. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1272/2023, deputada Bia de Lima, dispõe sobre a preservação da ambliopia e determina a obrigatoriedade da realização de testes, acuidade visual, nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas do Estado de Goiás. Relator, deputado Major Araújo, com parecer favorável à matéria. Pediu vistas o deputado José Machado, sem manifestação. O projeto está em discussão. Vistas. Vistas ao líder. Processo 1291/2023, deputado Jamil Calife autoriza o Poder Executivo a celebrar os contratos de cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos no Estado de Goiás. Nani Wright, o relator foi o deputado Isiquinã, com parecer favorável à matéria. Pediu vistas o deputado Lincoln TJ, sem manifestação. O projeto encontra-se em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder do governo. Processo 1299/2023, deputado Jamil Calife, dispõe sobre o balcão de atendimento para orientação de apoio à pessoa com deficiência
nas dependências dos órgãos e entidades de saúde pública no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Isiquinã, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1466/2023, deputado Hamilton Filho e outros, com sede de cidadania que se especifica. Sebastião Edson Bessa do Nascimento. O relator foi o deputado Cristiano Galindo, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1578/2023. Deputado Fred Rodrigues e outros, concede título honorífico de cidadania que se especifica. Michele Bolsonaro. O relator, o deputado Major Araújo, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processos aptos à votação com parecer contrário. Processo 8623, deputada Bia de Lima, introduz alteração na Lei 3.909, de 25 de setembro de 2001, artigo 10, os dispositivos a seguir especificados da Lei 3.909, de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o estatuto do plano de cargos e vencimento do pessoal dos magistérios, passam a vigorar com acréscimo e as alterações seguintes. Relator, deputado Mauro Rubem, com parecer favorável à matéria, pediu vistas o deputado Wilde Cambão, líder do governo, parecer pelas diligências. Após as diligências, o voto separado conclusivo do deputado Wilde Cambão é pela rejeição da matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com parecer, com o voto separado do líder do governo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui só tentar aqui sensibilizar o líder do governo, Wilde Cambão. Deputado, nós tivemos aqui o processo número 1050. Foi o primeiro processo que o senhor pediu vista. Nós discutimos isso aqui na casa. É um processo que fala sobre prazo, a resposta dos deputados, inclusive. Aqui nós temos vários pedidos de diligência, mas a gente não tem aqui um prazo para que a secretaria determine o tempo para entregar ou retornar esse processo a essa casa. Nós fizemos esse debate aqui, achamos importante, e chegamos à conclusão e fizemos um projeto onde, inclusive uma lei de Minas Gerais, já existe essa lei desde 2020, é um projeto que é inspirado nessa legislação de Minas e diz o seguinte: estabelece um prazo de 30 dias para que a resposta dos pedidos de informação formulados pelo órgão fiscalizador, inclusive a Assembleia, possam, se é a questão das secretarias, possam devolver essa casa. É exatamente isso, não temos mais nada. Aprovamos aqui na casa, passou nas comissões, aprovamos, o governador vetou. Eu acho que essa é uma matéria que interessa exclusivamente nós aqui do Legislativo. Imagina o senhor, nós não temos nenhum prazo para que a gente possa exigir da Secretaria devolver, mesmo estando em diligência, devolver esse processo. Então, eu só estou colocando para o senhor, porque às vezes fica uma situação parecendo que está fazendo alguma ingerência em relação à administração, mas esse processo, ele é eminentemente dentro do Poder Legislativo para que a gente determine um prazo de 30 dias para a devolução dos processos. Por isso que eu estou alertando o senhor. Obrigado. Questão de ordem, deputado Coronel Adailton. Eu quero corroborar as palavras do deputado Antônio Gomide, porque realmente nós estamos aqui ficando subjugados em relação a qualquer secretaria de governo. Então, nada mais justo que se tenha um prazo, deputado líder do governo. É claro que é de sua competência o pedido de vista, mas ainda que não seja retornado agora, que é o pedido do deputado Antônio Gomide que eu corroboro, que ele seja retornado para aprovação, mas não sendo que só faça um estudo mais acurado e seja devolvido para aprovação. A Assembleia tem esse direito de obter a resposta em tempo hábil, até porque nós temos trabalhado muito para o governo aqui em tempo mais do que hábil. Muito obrigado. Eu também quero fazer coro, viu? Eu acho que isso é um problema que a Assembleia enfrenta. Tem processos aqui, a assessoria nos informando, que tem 6, 7 meses, sem parecer nenhum.
de dirigência. E a dirigência, ela precisa, sim, ser respondida. Seja de acordo ou contra também. Mas nós temos que ter uma resposta. Eu acho, assim, que esse é um projeto que nós tínhamos que rever essa situação, deputada Mauri, porque eu acho que é o mínimo que nós, deputados estaduais, estamos aqui para representar o povo, devemos ter resposta das dirigências, dos requerimentos, das solicitações por essa casa aqui feita, senão realmente nós não estamos tendo o papel, né, da Constituição, que é de legislar, representar, né, a nossa sociedade e fiscalizar também, né? Senhores deputados, nós temos aqui 11 projetos dentro de uma pauta extra. E eu queria solicitar a Vossa Excelência, nosso tempo aqui está de acordo, nós estamos aqui para trabalhar mesmo. Então, eu solicito aqui a inclusão de 11 projetos na pauta de hoje, da CCJ, para que sejam apreciados ainda nessa sessão. Aqueles deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado a inclusão da pauta desses projetos. Iniciando aqui pelo projeto emendado em plenário, pelo deputado Fred Rodrigues, 1480/2023, Governadoria do Estado de Goiás. Assunto: ratifica o protocolo das intenções firmadas entre os estados de Goiás, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, para a constituição de um consórcio interestadual com o objetivo de promover o enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil. A relatora é a deputada Rosângela Rezende, comparecer pela rejeição da emenda apresentada em plenário. O projeto está em discussão. Quer discutir? Deputada Rosângela Rezende, com a palavra. Então, esse projeto, eu não pude fazer a defesa adequada, mas gostaria da colaboração e do voto favorável dos colegas, que é um projeto encaminhado pelo Governo do Estado, que ratifica o protocolo de intenções firmados entre outros estados para a criação do Consórcio Brasil Verde. Foi debatido aqui, né, na CCJ algumas questões que deixaram o deputado em dúvida, mas eu queria dizer que é um consórcio que a gente já deveria ter. O governador Ronaldo Caiado assinou essa intenção em 2022, ou seja, é um projeto de consórcio Brasil Verde criado no governo passado. E tem por intenção a gente fazer enfrentamento às questões climáticas. E a emenda colocada pelo colega deputado Fred, ele aprova, mas ele pede que seja efetivado o consórcio daqui a 10 anos. O que o tempo precisa? O que as situações climáticas precisam? De tempo, pressa. Então, eu nunca vi uma emenda tão desconexa com um tema tão pertinente e tão urgente. Então, se vocês quiserem, a gente pode dizer mais do objeto do projeto de lei. Hoje eu estou mais inteirada para estar dizendo aqui, mas a emenda que ele colocou é totalmente sem pertinência. O processo continua em discussão. Encerrado, em votação encerrado. Os deputados que concordem em comparecer da relatora permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1671/2023, deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cívico-cultural turístico do Estado de Goiás o passeio ciclístico de Goiás, realizado entre a cidade de Bela Vista e Aruanã. O relator, o deputado Coronel Dailton, comparecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1673/2023, deputado Bruno Peixoto, institui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás a queima-alho realizado no município de Amorinópolis. Relator, deputado Thales Barreto, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1676/2023, deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás a Festa do Louvor de Santa Rita de Cássia, no município de
Itumbiara. O projeto está em discussão. O relatório foi o deputado Coronel Adailton, com parecer favorável. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1677/2023, deputado Bruno Peixoto, concede título honorífico de cidadania que se especifica. Edjael de Souza Alves. Relator, deputado Thales Barreto, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1678/2023, de novo, do deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cívico-cultural turístico do Estado de Goiás a festa de louvor de Santa Ana, no município de Umas. Relator, deputado Thales Barreto. O projeto está em discussão. Com parecer favorável, Thales Barreto. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Processo 1686/2023, deputado Wagner Neto. Institui o calendário, o Dia Estadual da Ecoterapia no âmbito do Estado de Goiás. O relator, deputado Coronel Adailton, com parecer favorável. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1632/2023, deputado Carlos Cabral e outros, dá denominação ao próprio público que se especifica. Francisco Antônio de Carvalho Geda, auditório 2 do Palácio Maguito Vilela. Relator, deputado Lincoln TJ, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Para discutir, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, serei breve. Eu agradeço a confiança dos colegas, peço o apoio nesse projeto. Eu acredito que o nome já fala tudo. Então, eu tenho convicção que contarei com o apoio dos pares. Muito obrigado. O projeto continua-se em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1627, Governadoria do Estado de Goiás. Veta integralmente o autógrafo da Lei 405, de 20 de junho de 2023. Autor, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei Estadual 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe essencialmente sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil e do Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailton, com parecer pela rejeição do veto. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10.130/2022. Deputado Rafael Gouveia, declara de utilidade pública a entidade que se especifica. Instituto Benedita Lobo, com sede no município de Nova Glória. Relator, deputado Cristiano Galindo, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 938/2023, deputado Coronel Adailton, altera a Lei 19.651, de 2 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação do Colégio Militar do Estado de Goiás, CPMG, nos municípios que se especifica e dá outras providências. Relator, o deputado Amaury Ribeiro, com parecer favorável à matéria. Pediu vistas o deputado Mauro Ruben, que consta-se o voto separado pelo arquivamento. O projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder do governo. Processo 1185/2023, deputado Virmontes Cruvinel, altera a Lei 16.898, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. O relator, o deputado Coronel Adailton, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo emendado em plenário pelo deputado Fred Rodrigues. 321/2023, deputada Bia de Lima, dispõe sobre a política estadual de incentivo à
iniciação da pesquisa científica nas escolas públicas da educação básica na rede estadual do ensino e da outras providências. Relator, deputado Amaury Ribeiro, com parecer pela aprovação da emenda em plenário submetida e apresentada. Projeto vistas? O projeto está em discussão. Então, aqui, ó, vistas ao Antônio Gomide. Coronel Adailton. Lincoln TJ. Mais alguém? Questão de ordem, deputado Amaury Ribeiro. Presidente, como o projeto foi pedido de vistas, eu tinha feito um relatório aqui com uma emenda supressiva. O deputado Galindo já tinha feito anteriormente uma emenda. E ontem, em plenário, eu e o deputado Fred pegamos o projeto, mas nós pegamos o projeto antigo, como ele era, e não com a emenda do deputado Galindo. Mas eu queria que os deputados que pediram vistas se atentassem ao que diz esse projeto. Dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências. Esse projeto é da deputada Bia de Lima, do PT. Para que as pessoas participem e tenham inclusão nesse projeto, que é um projeto bom, existem alguns critérios. O principal critério é que sejam mulheres e mulheres negras. Ela faz duas separações entre mulheres. Tem que ser mulheres e mulheres negras, o que é um absurdo, o que é uma vergonha, visto que a deputada gosta de dizer que ela é professora e talvez por isso ela se ache mais inteligente do que todos aqui. Isso é suas falas. Que isso venha, uma aberração dessa, venha de uma professora. Então, o deputado Galindo já havia retirado essa parte do projeto. E agora nós também fizemos uma emenda supressiva, retirando do artigo o inciso... Mais um minuto para encerrar aí. Por favor. Fica suprimido aqui o inciso 12 do artigo 2º, que diz também incentivar a participação de mulheres matriculadas na educação básica nos grupos de iniciação na pesquisa científica e estudos. Então, é um projeto que, claro, tem que ter a participação de todos, que sejam homens, que sejam mulheres, que sejam negros, que sejam brancos, não me interessa. Essa separação que ela fez, e principalmente da forma que ela colocou, mulheres e mulheres negras, separando como se mulheres negras fossem diferentes de mulheres, é vergonhoso. Então, aqui fica essa ressalva aqui para os deputados que pediram vista do projeto, que essa parte aí já havia sido retirada pelo deputado Galindo. E aqui eu quero também dar os parabéns ao deputado Galindo, que já tinha retirado essa aberração desse projeto. Era só isso. E dizer que eu fico pensando se tal projeto, se tal fala viesse do deputado Amaury, do deputado Fred ou de qualquer deputado da direita. Processo 1115, pela ordem, deputado Antônio Gomide. Questão de ordem. Presidente, projeto como esse, um projeto importante da Bia, e com a preocupação da educação. E essa casa aqui é para que a gente possa ajudar a melhorar o projeto. Que a gente não tem sentido nenhum ficar destoando o projeto como se fosse dono da verdade. O projeto é para ser melhorado, para ser pensado com mais pessoas. Agora, daquilo que eu discordo, eu não posso desmerecer, ou porque eu tenho uma crença, porque eu tenho uma forma diferente de pensar, desmerecer as pessoas, desmerecer o projeto. Imagina o senhor, se eu estivesse aqui, acabei de dar um exemplo aqui, com o negócio dos 30 dias. Começar aqui a falar do governador, não é possível, o governador não sabe, ele é burro, esse governador... Quer dizer, é assim que a gente vai tratar essas coisas aqui? Só porque a gente é diferente, porque a gente pensa diferente? Não, a casa aqui é plural, são partidos diferentes, pensamentos diferentes,
E nós precisamos saber conviver diferentemente, inclusive para contribuir, né? Porque para criticar é fácil. Agora, colaborar no processo, eu não tenho dúvida que o processo que a deputada Bia apresenta é um processo que soma. Se tem que fazer alguma mudança, vamos fazer a mudança, faz a mudança necessária e vamos votar, não tem problema nenhum. Mas sem desmerecer aquilo que está sendo colocado. Eu acho que nós precisamos aqui nessa casa ter mais harmonia no sentido de poder somar o objetivo que nós estamos aqui. Aqui nós somos diferentes, fomos escolhidos com pessoas diferentes, mas é preciso saber conviver nessa casa para que a gente possa colaborar e contribuir com os nossos processos, numa mesa, inclusive, nessa comissão, que é, obviamente, Comissão de Justiça e Redação, para que a gente possa melhorar a redação, né? E aqui é um processo que eu acho que é importante a gente ir acostumando e também nos educando para isso. Devolvo a palavra. Pela ordem. Questão de ordem, Lincoln TJ, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria retirar meu pedido de vista, uma vez que eu tinha dúvida em relação ao conteúdo da emenda, foi esclarecido já pelo nobre colega Amaury Ribeiro. Retiro meu pedido. Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Amaury Ribeiro. Presidente, só para deixar aqui uma ressalva, que quem mais critica aqui é essa turma do PT. É quem mais sabe criticar e falar. Agora, quando as críticas são nossas, a eles, aí é um absurdo. E aí, o que eu estou fazendo aqui é retirar uma aberração de um projeto. O que foi colocado nesse projeto é vergonhoso, sim. E esse vitimismo que eles costumam pregar, a turma do PT e da esquerda costuma pregar nesse país, que todo mundo é vítima, e aqui isso, para mim, é uma discriminação absurda o que foi colocado nesse projeto, porque só pode participar do projeto mulheres. Para mim já é um absurdo. Por que só mulheres? E não bastasse isso, colocou-se também mulheres e mulheres negras, que é um absurdo. Então quer dizer que se for uma criança branca e ele humilde, ele não pode participar do projeto. Eu quero participar, mas eu sou uma criança branca, humilde eu não posso. Se eu sou uma criança negra, humilde, eu também não posso. Só pode mulheres e mulheres negras. Então isso é uma discriminação. E eu faço questão de falar e vou criticar sempre que vier uma aberração dessa aqui. Porque quem mais é criticado aqui somos nós, em todos os projetos que colocamos, principalmente quando é projeto do governo. Então, que saibam receber crítica. Gostam de fazer? Saibam receber. É só isso. Simples, fácil. E eu, como deputado, e essa casa aqui é um parlamento, é o local de se falar e de se discutir, eu posso falar o que eu quiser, dentro da defesa de qualquer projeto, ninguém vai calar minha boca. Tá para nascer. Quem vai calar minha boca e me impedir de falar nessa casa. Era só isso, senhor presidente. Projeto 1115/2023, deputado Lucas do Vale. Altera a Lei 18.052, de 24 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher DEAN nas áreas de jurisdição das delegacias regionais da polícia, que menciona e dá outras providências. O relator foi o deputado Coronel Adailton, que teve uma emenda modificativa do projeto e aprovando o projeto com a sua emenda modificativa. O projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder do governo. Presidente, Você quer questão de ordem ao deputado Wilde Cambão? eu queria devolver o projeto 93823, Coronel Dailton, e já apresentar o meu voto. Ante o exposto, adota a emenda supra, voto pela aprovação do presente proposta e do relatório apresentado na CCJ, e pela rejeição no voto em separado apresentado pelo deputado Mauro Rubem. Solicito a comissão que
A inclusão de pauta aqui no projeto devolvido do pedido de vista, 938, deputado Coronel Adailton, que altera a lei 19.651, de 2 de maio de 2002, que dispõe sobre a criação do Colégio Militar no Estado de Goiás, CPMG, nos municípios específicos. Aqueles deputados que concordam com a inclusão de pauta permanente como estamos, contrários se manifestem. Aprovada a inclusão de pauta. O projeto foi relatado pelo deputado... Deixa eu só achar. Foi relatado pelo deputado Amaury Ribeiro com parecer favorável. Pediu vistas o deputado Mauro Rubem, que consta-se o voto separado pelo arquivamento do processo. Pediu vistas o líder do governo, como disse ele aqui, rejeitando o voto separado do deputado Mauro Rubem e aprovando o projeto. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrados, os deputados que concordam com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado Mauro Rubem. Mais alguém? Então, aprovado aí com 11 votos sim, 1 voto não. Então, o projeto está aprovado. Senhores deputados, por não estar havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, convocando o outro para terça-feira em horário regimental. Muito obrigado pela presença de todos.